O problema de muitos homens não é que Deus não falou. O problema é que eles já sabem o que Deus disse, mas eles ainda não obedeceram. Tem homem que ora, tem homem que jejua, tem homem que pede confirmação, tem homem que até chora na presença de Deus, mas quando chega a hora de obedecer, trava. No último episódio a gente falou sobre algo muito importante: como saber se é Deus ou é a minha ansiedade. E talvez você tenha terminado esse episódio pensando assim: tá bom, agora eu entendi um pouco melhor, agora eu sei mais ou menos quando é que é Deus que está falando comigo, quando não é. Só que hoje eu quero tocar num ponto ainda mais profundo com você. Porque o problema de muitos homens não é que Deus não falou. O problema é que eles já sabem o que Deus disse, mas eles ainda não obedeceram. É doido, é doido. Eu entendo, sabe? Então, homem, presta bastante atenção nisso. Tem homem que ora, tem homem que jejua, tem homem que pede confirmação, tem homem que até chora na presença de Deus. Mas quando chega a hora de obedecer, trava. Sabe por quê? Porque ouvir Deus é lindo, enquanto não custa nada. O problema é que quando você começa a ouvir a voz de Deus, e Deus ele começa a tocar, por exemplo, o seu dinheiro, sua agenda, sua imagem, seu conforto, seus relacionamentos, seus planos. O problema de ouvir a voz de Deus é quando ela começa a tocar nessas coisas. Aí, muitos homens descobrem que eles não queriam direção. Eles só queriam usar Deus para validar aquilo que eles queriam, sabe? Eu vou até repetir isso de novo para você. Muitos homens não querem direção. Eles só queriam validação diante de Deus. Quando eu tinha por volta mais ou menos ali uns 19 anos, eu estava vivendo uma fase que pra mim era a fase mais perfeita. Tava voando, tava incrível. Eu tinha ido para o sul, e eu sempre tive uma vontade de morar no sul, desde a primeira vez que eu pisei lá. Eu lembro de ter descido do aeroporto, assim, do avião e falado assim: "Cara, que lugar é esse?". Até o ar cheira diferente. E nessa época eu tinha mudado minha faculdade pra lá, e eu estava vivendo algo completamente novo lá. Eu tinha empresa, trabalhava numa empresa lá, um ambiente incrível de pessoas muito desenvolvidas, as pessoas se movimentavam muito, era outra vibe, outra frequência, outra energia, outra mentalidade, e parecia que a vida estava andando, cara. Aí no final do ano, eu fechando meu apartamento, eu lembro até hoje, eu fechando assim no final de tarde, quando eu fui para trancar o apartamento, o Senhor falou comigo de uma forma muito clara: "Volta para casa. Volta para casa da sua mãe". E eu me lembro que aquilo, de verdade, que lá me desmontou. Porque, gente, não fazia sentido. Pensa assim, você estava vivendo o melhor momento. Então eu virei pra Deus e falei assim: "Como assim, Deus, voltar agora? Quando tudo isso tá acontecendo?". E quando eu estava com esses pensamentos, falando essas coisas, o Senhor falou algo imediatamente que eu nunca esqueci. Ele falou assim, ó: "Volta para casa, porque se você não voltar para casa da sua mãe, você não vai aprender o que é ser filho. E se você não aprender o que é ser filho, você nunca poderá se tornar um pai". Gente, até me arrepia. Foi tão claro que eu não, nossa, de verdade, aquilo lá acabou comigo, assim. Porque eu entendi que Deus ele não estava só mexendo no meu endereço, eu não ia só mudar de cidade, eu via que Deus ele não queria, na verdade ele queria formar o homem em mim, ele queria verdadeiramente mexer na minha formação. Então, eu fiz, naquele exato momento, eu tenho um dilema comigo. Deus falou, cara, eu não penso nem em 10 minutos, 3 dias, cara, eu vou lá e faço. Cara, eu não negocio, eu sou rápido pra agir, rápido pra me arrepender, rápido pra pedir perdão. Então eu fui lá fazer o que eu não queria. Fui lá na faculdade, fui falar com a empresa, fui encerrar o ciclo e eu voltei. E a história não acaba aqui não, tá? Quando eu cheguei em casa, o Senhor me disse assim: "Agora você vai aprender a morrer. Sirva a eles, obedeça a eles com tudo aquilo que eu vou te mostrar. Deixa eu formar o homem que eu quero formar dentro de você". E foi exatamente isso que aconteceu. E eu fiz, passei por vários processos lá, foi doideira. E um tempo depois, o mesmo Deus que me mandou voltar foi o Deus que me mandou ir de novo.
E quando ele me mandou ir de novo, ele falou assim: "Você está aprovado, é isso mesmo, você aprendeu tudo que você tinha que aprender aqui, agora vai", eu já não era mais o mesmo homem. E isso me ensinou uma verdade muito forte, que eu quero passar para vocês aqui hoje. Muitas das vezes, o que pode parecer um atraso, é só Deus, ele formando a gente. São processos que a gente precisa de passar pelo Senhor. O Senhor, ele não interrompe ciclos. Às vezes, você passou devendo, ou às vezes você está devendo, sabe aquela coisa que a gente vai passando, a gente vai empurrando e tá tudo bem? Com o Senhor não funciona assim. Se você não passou pelo ciclo completo, você vai repetir. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Então, às vezes, a gente pensa que nada está acontecendo e realmente as coisas estão acontecendo. As mínimas decisões que às vezes Deus tem falado para nós. E às vezes a gente pensa que Deus está atrasado, que as coisas estão acontecendo na vida de todo mundo, menos na nossa, mas na muitas das vezes é o Senhor querendo formar algo em nós antes de nos liberar para aquilo que vai fazer com que a gente consiga continuar expressando Jesus na máxima potencialidade das coisas. E é doido porque se a gente olha no livro de Lucas, Lucas 6:46 vai falar o seguinte: "Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando?" Eu amo esse texto porque ele mostra que Jesus, ele sabia diferenciar e queria também ensinar para as pessoas que uma coisa é você fala assim: "Jesus, eu te amo, é por ele que eu estou rendendo a minha vida", aquela coisa toda. Uma coisa é você ter essa emoção, entregar. Outra coisa é você ter a maturidade para sustentar. Então Jesus, ele nunca mediu a maturidade espiritual de alguém pelas emoções e pelas palavras que essas pessoas elas falavam. Jesus, ele nunca mediu maturidade por conta de uma experiência espiritual. Jesus nunca mediu espiritualidade e a maturidade de alguém por aquilo que as pessoas sentiram nas reuniões com Jesus ou que você sente aí no culto. Jesus, ele mede maturidade por duas coisas medem a maturidade de alguém. Lembra sempre disso. A primeira delas é obediência e a segunda é caráter. Essas duas coisas. Então, um filho maduro não é aquele que simplesmente ouve, fica emocionado e fica feliz. O filho maduro é o que responde certo e sustenta isso, a direção que o Senhor deu, aquilo que o Senhor falou ao longo de toda a sua vida. E eu queria compartilhar com você o que me faz acreditar, ou às vezes as três razões pelo qual os homens eles escutam algo de Deus e não obedecem. Às vezes você pode se identificar, você pode falar assim: nossa, então é isso. É isso que eu estou fazendo de errado, é por isso que eu não estou conseguindo obedecer a Deus? Sim, porque a ideia é trazer essa clareza para você, porque às vezes você está achando que está tudo certo, mas não está não, entendeu? Então você consegue olhar isso e identificar. E se você identificar alguém, já corre, já manda para alguém também essas três coisas que eu vou comentar com você. As três razões pelo qual então os homens não obedecem. Primeiro, porque eles querem garantias antes de dar um passo. Muitos homens, muitos, dizem que cara, tá esperando uma confirmação, mas na verdade, de verdade mesmo, o cara tá esperando a certeza, uma segurança, alguma garantia que vai dar certo. Às vezes eles querem que Deus ele mostre o caminho inteiro, de ponta a ponta. Deus, aonde é que eu vou virar? Com quem que eu vou falar? Qual que é o nome da pessoa? Eles querem tudo claro, de ponta a ponta. Querem todo o resultado, o plano detalhado antes mesmo de aprenderem a se render, antes mesmo de aprenderem a ser independentes. Só que Deus ele normalmente não trabalha assim. Ele revela o ponto de início e ele revela o ponto final. Esse caminho aqui que você vai precisar de trilhar com o Senhor ao longo da jornada, isso aqui, para que você possa andar nesse lugar, somente com Ele. Ele que vai te mostrando os próximos passos. Até porque, se a gente soubesse de tudo, de verdade, a gente não iria, a gente não faria. E o Senhor, Ele é bom. Então, todo o caminho do Senhor é para formar Cristo em nós. Então, Deus, Ele não trabalha assim. Ele só vai mostrar o suficiente para o próximo passo. E a sua obediência vai revelar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Você quer saber o que você tem que fazer? Então você tem que ser fiel naquilo que o Senhor te disse hoje. Essa é uma das coisas mais importantes. Muita gente fica procurando por mais palavras, mais garantias, mais confirmações. Só seja fiel no hoje. O que ele te disse hoje. Só permaneça nisso. Porque de verdade, porque quem só obedece com garantia, quando tem tudo claro, todo o plano exato, não aprendeu a confiar 100% no Senhor. Então, para mim, essa é a primeira razão. O cara está esperando garantia. A segunda,
Eles confundem prudência com medo. Calma que eu vou te explicar. Tem homem que fala assim: "Não, não, é sabedoria. Não, não fazer isso é sabedoria. Calma, eu tô analisando, eu tô orando". Muitos homens, eles começam a se mascarar. A sua falta de coragem, a sua falta de ousadia, eles começam a mascarar as suas próprias palavras. E eles começam a falar que é prudente, mas no final das contas eles não fazem nada. Nada, nada. Porque às vezes, de verdade, até é você escutar uma direção do Senhor, analisar, você orar mais, às vezes tem uma oportunidade e você fala assim: "Cara, eu tô esperando para ver o que que o Senhor fala". Às vezes, de verdade, e isso é genuíno, isso de verdadeiramente é sabedoria. Mas muitas das vezes, somente você sabe se você está se escondendo, ou se você está com medo de perder, ou se você está esperando mais garantia. Aí você começa a soltar esses jargões gospel, tá esperando o Senhor, tá orando, mas você nem orou, entendeu? Você nem orou. "Ah, não, eu vou gastar tempo com o Senhor para saber o que que eu te falo". Aí o cara não gastou nem 10 minutos, entendeu? Então, muitos homens que dizem que estão agindo de acordo com a sabedoria e demonstram uma prudência espiritual, no final das contas, isso é só um medo. Só o medo de tomar a decisão, só o medo de serem ousados naquilo que o Senhor pediu. E a terceira razão que eu acredito que faz com que o homem ele não obedeça aquilo que o Senhor diz é porque eles amam o controle. Eles são muito independentes de si mesmos. Gente, obedecer vai doer enquanto a sua identidade estiver presa ao seu resultado. Vai doer. Enquanto você que quiser sustentar a sua vida, a sua reputação, o que as pessoas acham e pensam ao seu respeito, você sempre, 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 sempre não vai caminhar nessa obediência de Jesus. Porque se você ainda precisa de controlar os resultados, é porque você ainda não descansou na sua identidade. É porque você ainda controla. E por você ainda controlar, o Senhor ele te convida a você fazer coisas que são incontroláveis. Coisas que estão além da sua capacidade de projetar. Então, o homem que precisa de controlar tudo, ele ainda não entendeu o que é viver como um filho. Ou seja, você é racional demais. E a sua vida vai estar sempre limitada ao seu controle. Então, aquelas pessoas que são céticas, que se planejam demais, você tem que aprender a abrir mão, então, do seu controle, do seu planejamento, das coisas todas certas e confiar que o Senhor vai te direcionar das coisas que você precisa fazer. Se aposenta, meu amigo, se aposenta do controle. Fala assim: Senhor, minha vida está nas suas mãos. Se você quiser que faça, em tudo eu te darei graças. Então, para mim, esses são os três motivos, tá? Vou recapitular com você. O primeiro deles, homens não obedecem por quê? Primeiro, porque querem garantia antes do passo. Segundo, porque confundem e se mascaram atrás de uma prudência gospel, mas no final das contas ele tem medo. E terceiro, porque ele ama o controle. Ele ama ter as coisas sob o controle dele. E tudo aquilo que eu estou discutindo com você aqui é uma continuação daquilo que a gente está falando sobre a segunda travessia. Você pode olhar os outros episódios anteriores e eu falo bastante sobre as 7 travessias que o homem faz. A gente já fez 4, 5 episódios falando da primeira e agora a gente está falando da segunda travessia. E a segunda travessia fala que eu não posso somente. Não basta somente ouvir a voz do pai. O filho maduro, ele é aquele que aprende a ouvir e também a obedecer, porque ouvir sem obedecer só vai aumentar a pressão na sua vida, só vai aumentar a culpa na sua vida. E muitos homens, eles estão carregando o peso necessário na vida deles. Por quê? Porque Deus falou há muito tempo. E até hoje eles estão negociando. Não, não vai. Não vai avançar, não vai evoluir. Não, não na velocidade, na potência que você foi chamado para viver enquanto você não obedecer. Às vezes você está esperando uma palavra nova, você está esperando uma direção nova, mas você não foi fiel nem àquilo que o Senhor falou. Então como é que você acha? E enquanto você não toma as decisões, não mexe nas coisas que precisa de mexer, a gente tem falado dessas travessias, enquanto você não atravessa, você vai continuar carregando um peso desnecessário. Ansiedade, preocupação, pressão e coisas nesse sentido, sabe? Então, hoje, como a gente sempre fala no podcast, eu sempre gosto de fazer com que você saia daqui pelo menos com alguma coisa para você praticar hoje. E faz esse compromisso comigo, faz esse compromisso com você. Eu vou escutar e vou praticar hoje. Eu vou arrumar um jeito de praticar. Então, eu quero te desafiar hoje a fazer algo bem simples. Você vai pegar um papel e uma caneta. Se você puder, já abre o seu bloco de notas aí. E responde diante do Espírito Santo essa pergunta aqui, tá? Qual foi a última coisa que Deus
me pediu e eu ainda não fiz. Simplesmente isso. Qual foi a primeira coisa que apareceu na sua cabeça? Não importa qual seja, se é grande ou pequena, a primeira coisa é a mais importante. Então, não complica, não espiritualiza, não inventa revelação. Não, não, não. Seja sincero com o seu coração. Só responde com sinceridade, tá? Só responde com sinceridade. E depois você fica. Eu quero que você pense assim e se pergunte: o que exatamente Deus já me mostrou? O que eu tenho medo de perder se eu obedecer aquilo que Deus me diz? Seja na minha empresa, seja no meu trabalho, seja no meu casamento. Qual é o primeiro passo prático, baseado naquilo que Deus me disse, que eu posso dar em até 24 horas? Não importa se é grande, se é pequeno, se é em casa, se não importa. O que que Deus te disse? Às vezes Deus vai te falar assim, cara, passa mais tempo com a sua esposa, ou Deus vai te falar, passa mais tempo com o seu funcionário, ou Deus vai te falar, vai na casa do outro, ou liga para outro. Não importa o que seja. Não espiritualiza, não coloca muita coisa de: "Ai, precisa de ser, não, eu vou ir para a África". Não, não viaja. Vamos começar a aprender a obedecer nas pequenas coisas, porque se você não obedece as pequenas direções, você não vai obedecer as grandes também, tá? Perfeito. Então depois disso, eu quero que você só dê um passo. Não faz promessa, não, sabe, não posta na internet, não fala para todo mundo, só dê um mínimo passo. Porque o homem, ele amadurece quando ele para de fazer essas, sabe, quando ele quer mostrar para as pessoas que ele é alguma coisa, ou quando ele quer começar a barganhar com Deus, negociar com Deus, fazer promessas com Deus. Ele amadurece quando ele começa a andar, quando ele começa a fazer aquilo que precisa de fazer, ok? Maravilha. Então, se você chegou até aqui nesse episódio, deixa eu te mostrar tudo aquilo que você já recebeu nesse episódio. Até agora você já entendeu que, primeiro, o problema nem sempre é a falta de direção. Segundo, muitas das vezes é falta de coragem. Deus ele já te falou mais do que você admite. Falou sobre várias coisas aqui sobre isso. E quarto, a obediência atrasada está custando muito cara para você em todas as áreas da sua vida. Às vezes, o avanço, o crescimento que você quer, a maturidade que você quer, está na obediência que você ainda não tomou. Então, eu tenho certeza que isso aqui já pode mudar completamente a sua semana. Então, o homem que ouve a Deus, mas não obedece, saiba que ele vai continuar sendo escravo do seu próprio medo. Ele vai continuar sendo escravo das suas circunstâncias, vai continuar sendo escravo do seu passado, das suas memórias. E o homem, ele amadurece quando ele para de negociar com a voz de Deus, quando ele quer manipular a voz de Deus para sua própria vontade. Talvez você já saiba o que Deus te disse. Talvez você tá só adiando, sabe? Talvez você, sei lá, esteja chamando de espera, tô esperando em Deus, mas no fundo é medo, é falta de decidir. E eu preciso te dizer isso com, sabe, com muito amor mesmo. O seu próximo nível não tá em você ouvir mais, ter uma experiência espiritual mais incrível, participar de mais uma conferência. O seu próximo nível está quando você aprender a obedecer o que você já ouviu. Tem homem querendo uma nova palavra, sabe, sempre. Sem ter obedecido a última, gente. Eu tô falando, já falei isso umas 3 vezes nesse podcast, eu preciso falar de novo. Porque eu já fui um caçador de palavras. Até que eu entendi. Salmo 62, versículo 11. O Senhor falou e 2 vezes eu ouvi. Davi escutava as palavras do Senhor sempre. Ele não ficava sempre atrás de uma nova. Ele era fiel, escutava várias vezes a mesma. Então, enquanto você ficar sempre querendo uma nova, isso vai travar a sua vida, isso trava a sua maturidade e trava a travessia que todo homem ele precisa de fazer, tá? Então, pegou tudo isso? Conseguiu sentir, conseguiu entender? Maravilha, porque no próximo episódio a gente vai entrar numa nova fase. Porque depois que o homem ele aprende então a ser filho, que essa segunda travessia, a travessia do filho, a próxima pergunta é: como ele deixa de ser um menino e começa a se tornar um homem forte por dentro. Você percebeu? A gente já tá falando há mais de 7 episódios de várias coisas, você já conseguiu se identificar onde é que você tá nesse rolê todo. Então agora a gente vai começar a fazer essa formação de uma forma um pouco mais completa, uma forma um pouco mais profunda, tá bom? Então se isso aqui já fez sentido pra você, se você sentiu de mandar pra alguém, corre, manda de novo.
Aqui na descrição tem o meu Instagram, você tem liberdade total. Corre, vai, me chama, e a gente vamos crescer junto. Vamos deixar de ser menino espiritual e vamos começar a crescer, a ser homens maduros, reconhecer que a gente precisa de coisas para melhorar. A ideia desse podcast aqui é essa, é fazer essa troca, tá? Você pode comentar aqui no YouTube ou no Spotify, não importa onde você está assistindo, mas é isso. Espero na próxima então, que você aproveite bastante o podcast, escuta de novo e qualquer dúvida, corre, me chama e eu te espero então na próxima. Forte abraço.